Lucas. Eu vou falar para vocês sobre um tipo de resíduo um pouco diferente que a gente estava falando aqui até agora. Já foi mencionado, né, algumas outras vezes, que é o lixo eletrônico. Pode passar. No final de 2016, o meu sócio, Caio, na época, veio até mim com essa pergunta, que era se eu tinha algum lixo eletrônico guardado em casa, na gaveta, no fundo do armário, etc. E a minha resposta é sim, e eu acredito que a resposta de basicamente todo mundo aqui também seja sim. E se eu sabia o que fazer com isso. E eu falei que não tinha a menor ideia, que por isso eu ia acumulando esse tipo de material em casa. E foi a partir daí que a gente criou a Tech Trash, no início de 2017, para tentar dar uma solução para esse tipo de lixo. Então a gente foi pesquisar um pouco mais sobre o tema, saber o quanto era gerado, o que era feito com esse tipo de material. Então, basicamente, para quem não sabe o que é o lixo eletrônico, a gente inclusive já recebeu mensagens lá na Tech Trash com as pessoas perguntando o que a gente fazia com o lixo eletrônico delas, achando que era o lixo eletrônico do e-mail, né? Não tem muito a ver com esse caso. Então, para quem não sabe, o lixo eletrônico ele é qualquer tipo de material, de equipamento que precisa de energia elétrica, ou de pilha ou bateria para funcionar, tá? Então, aqui no evento a gente está falando desse projetor, a gente está falando das caixas de som, a gente está falando do microfone, da câmera, da maquininha de cartão de crédito que tem nos estandes. E é o tipo de lixo que mais cresce no mundo. Pode passar, por gentileza? Então, devido à obsolescência programada, obsolescência percebida, para quem não sabe, são os equipamentos que foram feitos para quebrar ou dar algum defeito ou pararem de atualizar depois de um certo tempo, né? Então a gente sabe que os nossos celulares eles têm um certo prazo de validade, o controle remoto, o prazo de validade é menor ainda, o fone de ouvido que do nada para de entrar no celular que você tem, então você tem que comprar um fone de ouvido novo, você tem que comprar um celular novo, enfim. Então hoje são gerados, por ano, esses dados são de 2019, tá? Eles já até subiram um pouco, são gerados 53,6 milhões de toneladas por ano. Tá? Isso dá aproximadamente 7,3 quilos por habitante no mundo. Então é bastante coisa, né? E se a gente passar para o Brasil, pode passar, gentileza? Se a gente passar para o Brasil, a gente vê que esse número ainda é maior. Tá? O Brasil é o primeiro gerador de resíduo eletroeletrônico da América Latina, o quinto a nível mundial. E hoje a nossa média ela está bastante acima, né, da média mundial, que está em 7 quilos. Hoje a gente gera 10,2 quilos por habitante. Tá? E desse montante, menos de 1% ele recebe o destino ambientalmente adequado. Passando mais um slide, só para a gente falar especificamente da cidade do Rio de Janeiro, que é onde a gente atua, né? Rio, Grande Rio. A gente está falando de Niterói, São Gonçalo, algumas cidades da Baixada Fluminense. Então a gente tem basicamente 68 mil toneladas por ano de lixo eletrônico e menos de 0,1% na nossa região recebe o destino adequado. Tá? Então, com esse problema aqui, a gente foi até outras pessoas para ver se outras pessoas partilhavam do nosso problema e se a gente podia dar alguma solução para esse problema. E foi a partir daí que surgiu a Tech Trash. Então, a gente resolveu perguntar para as pessoas se elas tinham esse problema e o que elas faziam com isso, se elas se sentiam incomodadas, enfim, como é que elas destinavam o lixo eletrônico delas. E a resposta foi que as pessoas se importam, tá? Elas se importam com a geração do resíduo eletroeletrônico, elas sabem que é um material tóxico, nisso daí elas têm razão, tá? Hoje, o lixo eletrônico, alguns deles são compostos por cádmio, bromo, mercúrio, que são componentes tóxicos que se bioacumulam, que causam uma série de doenças neurodegenerativas, câncer e tudo mais. Então, elas sabem que não pode jogar no lixo comum. Beleza, já é um passo, né? Elas pagaram muito caro por aquilo, então elas não querem jogar no lixo, elas não querem se desfazer de alguma coisa que há 10 anos atrás ela gastou um dinheiro num videocassete, enfim, e aí vai acumulando aquilo. E por o equipamento funcionar, ela acha que ainda vai ter alguma serventia para alguém, né? Então o aparelho de DVD ele está lá guardado no fundo da gaveta
há 10 anos, mas por ele ainda estar funcionando, a pessoa não se desfaz daquilo, fala que um dia vai doar, vai encaminhar para alguém e acaba acumulando aquilo lá. Então, ok, a gente tem um problema, as pessoas se importam com esse problema, mas será que elas se importam o suficiente para fazer alguma coisa a respeito? Pode passar. Isso aqui é algumas ilustrações, né? Eu acho que isso aqui é na casa de algumas pessoas que a gente fez coleta, mas que possivelmente poderia ser na casa de qualquer um de nós, né? Pode passar mais um, por gentileza. E a resposta é que não. Elas não se incomodam a ponto de dar uma destinação para o lixo eletrônico que elas têm em casa. Tá? Segundo dados do Datari, uma pesquisa feita pelo Centro de Tecnologia Mineral da UFRJ, 84% de todo o lixo eletrônico gerado pelas pessoas está na própria casa das pessoas. Tá? Eu não estou nem falando que os 16% que não está na casa das pessoas foram destinados da maneira correta, não é nem isso. Mas 84% dos equipamentos eles ficam acumulados nas casas das pessoas por alguns motivos. Falta de informação, que eu acho particularmente uma desculpa extremamente esfarrapada, porque com o Google hoje você descobre, né, qualquer coisa em todo lugar. Por alternativas inviáveis, então eu tenho lixo eletrônico, eu sei que aquilo tem que ser descartado da forma correta, mas poxa, eu tenho que andar 5 km ou pegar um Uber, pegar um táxi para ir destinar num ponto de coleta. Eu estou dando alguma coisa para alguém, ainda tenho que gastar dinheiro com aquilo, isso não me parece muito certo. Então essas foram algumas das respostas que a gente escutou. Além da falta do serviço público, então a Fernanda falou aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos, falou da coleta seletiva, tá? O lixo eletrônico, fique bem claro, ele não está contemplado na coleta seletiva, você não pode descartar o seu material eletroeletrônico junto com as suas embalagens plásticas, metal, etc. E o acordo setorial do lixo eletrônico, ele só foi assinado em 2019, né? Então, se a gente está falando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma adolescente, nosso acordo setorial e agora o decreto 10.240 de 2020, ele é um recém-nascido, né? E é esse decreto que justamente responsabiliza os fabricantes, os comerciantes, os distribuidores e as pessoas também, tá? É uma responsabilidade compartilhada, como já falaram aqui, então todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade nesse processo do descarte correto. Então, baseado nisso, a gente elaborou uma série de soluções. Hoje a gente tem pontos de coleta, a gente tem as nossas coletas domiciliares. Acho que eu estou até me adiantando um pouco aqui, então se você puder passar mais um slide, por gentileza. Bom, gente, a Circula, hoje é o nome da empresa, então, atualizando vocês, a TechTrash, que foi criada em 2017, ela se juntou no final do ano passado à MJV, que é uma empresa de tecnologia e inovação na cidade do Rio de Janeiro, e a gente se juntou e criou a Circula, tá? Que, além do descarte correto do material eletrônico, a gente quer fazer alguma coisa além e quer ser uma plataforma realmente de circularidade e de geração de hábitos sustentáveis e de descarte correto das pessoas, né? Então a gente sabe que, além de fazer as pessoas descartarem corretamente, a gente precisa criar esse hábito para realmente ser uma coisa sustentável e de longo prazo. Pode passar, por favor. Bom, então, como eu falei anteriormente, a Circula é uma plataforma de coleta domiciliar de eletroeletrônicos sem uso, de forma prática e gratuita para o usuário. Então, a gente já resolveu esse problema de ser algo custoso para o usuário. Então, basicamente, o que ele tem que fazer é entrar em contato com a gente para que a gente agende uma coleta e vá até a casa dele fazer a coleta do material. Pode passar mais um pouco, gente. Como é que funciona? Hoje a gente tem o nosso site, a gente tem um aplicativo, então é basicamente você baixar, entrar no nosso site, agendar sua coleta no dia e no turno que você prefere. O nosso veículo ele vai passar na sua casa, ele vai buscar o seu equipamento, a gente vai armazenar ele, vai levar para o nosso galpão, onde ele vai ser triado, tá? E a gente vai falar um pouco agora do recondicionamento também. E o que não é passível de ser recondicionado, ele é encaminhado para reciclagem, que ainda é uma reciclagem complexa, porque envolve também a manufatura reversa dos materiais eletrônicos, né? Então, você tem, dentro de um equipamento eletroeletrônico, você tem plástico, você tem vidro, você tem ferro, cobre, alumínio, placas, etc. Então, você tem que desmontar esse equipamento, separar ele e enviar cada um deles para a destinação, para a reciclagem adequada. Pode passar mais um, por favor. Então, e além dessa reciclagem, a gente já falou bastante aqui, mas dos R's da sustentabilidade, né? A reciclagem está lá embaixo, então antes disso a gente precisa tentar aumentar a vida útil dos equipamentos.
Então, não é porque um equipamento para mim não serve mais, por N motivos, que ele não pode servir para qualquer outra pessoa e ter uma vida útil mais prolongada. Ilustrando um pouco para vocês, hoje a gente tem minas de ouro, cobre, chumbo, lítio, que não vão durar mais 50 anos no mundo. Tá? Então, as minas que a gente conhece hoje de ouro no mundo, elas vão durar no máximo mais 50 anos. Então, a gente só consegue extrair mais ouro do mundo para continuar usando, enfim, seja para uso de pessoas, de estética, etc., seja para eletrônicos também, se a gente começar a aumentar a vida útil desses materiais e reciclar os materiais que já foram produzidos. Então, ilustrando para vocês aqui hoje, o momento que a gente está, né, na nossa cadeia de valor, onde a gente produz, monta, venda e depois destrói valor, destinando da maneira correta ou reciclando antes da hora, e aonde a gente quer chegar, né, que é justamente um modelo circular de economia, onde a gente consegue aumentar a vida útil dos equipamentos e, quando chegar realmente na vida útil dos equipamentos, destinar eles da maneira ambientalmente correta, que é a reciclagem. Bom, gente, isso aqui é só ilustrando aqui. Isso aqui, para quem não sabe, foram coisas retiradas da casa das pessoas, tá? De pessoa física. Então, tem gente que falando de acumular numa gaveta. Isso aqui já passou de uma gaveta, né, faz tempo. Já é um quarto inteiro de equipamentos eletroeletrônicos, bastante monitor de CRT, né, que contém chumbo, tem materiais tóxicos, etc. Pode passar mais um, por favor. E algumas campanhas que a gente fez hoje, além das coletas domiciliares, a gente tem investido bastante tempo em realmente campanhas, engajar condomínios, escolas. Já foi bastante falado aqui, mas é sempre importante falar que a melhor maneira de você engajar uma família realmente, a ter hábitos mais sustentáveis, é falar diretamente com a criança, né, com o jovem, e criar realmente esse hábito nele. Então, alguns que a gente participou, campanhas em empresas. Então, muitas pessoas, mesmo com a coleta domiciliar, não estão em casa durante o dia, e a gente tem que estar realmente na empresa onde a pessoa trabalha para poder descartar da forma correta, em universidades, escolas. Isso aqui foi no Livre Mundo, que a gente participou junto com o pessoal do Impacto, também, que foi bem legal. E é isso. Obrigado. Gente, agora chegou a hora da gente, e temos um tempinho aí para a gente poder fazer as perguntas, tá? Vou pedir para que levante a mão, que nem a Robertinha, e aí a Maristela vai ajudar com o microfone. Temos meia hora, tá? Vamos controlar direitinho, mas dá pra gente ir. Se for uma pergunta direcionada para alguém, tá? Oi, gente, boa tarde. Para Rose, em relação à moeda, a moeda social que você estava falando. Essa moeda, eu não entendi muito bem, acho que a pergunta é mais uma dúvida. Eu pego o reciclado, vou trocar, aí tem lojas mapeadas que aceitam a moeda e me dão desconto, é isso? Cada influenciador, né, primeiro a moeda é uma lei na cidade, ou através de um decreto ou através de lei. A gente já conseguiu 3 cidades que ela é lei. Então, qualquer lugar vai poder trocar e ter essa moeda, né? Cada influenciador, ele é dono daquela moeda, porque eu também lido com 2 coisas: egoísmo e inveja, que são ótimos para qualquer projeto. Egoísmo porque eu consigo colocar... A Aline faz assim, meu Deus. Egoísmo porque cada influenciador vai ter a sua moeda com a sua cara. Essa aqui é a cara da primeira-dama de Itaquá. Eco Cash, né? Uma coisa, uma língua inglesa, né? Assim, fica mais bonito. Mas eu tenho, da educação infantil, o Ecomarzinho, que vai ser a mini moedinha que vai ser transformada em educação financeira dentro da creche, porque eu tinha uma dificuldade para falar com a educação infantil. Aí eu vou ter uma outra que vai querer o colete e troque, que vai ser uma palavra um pouco mais brasileira, né? Coletei, troquei e tal. Então a moeda, ela tem que ter lei ou decreto. Não dá para vocês saírem daqui fazendo a moeda. Vou falar isso porque é contra a lei.
ter uma moeda vigente no município sem fazer decreto. Ah, mas eu posso montar? Pode, você pode ser atuado, alguém pode não gostar da ideia, eu gostei até da fala do nosso amigo que falou assim, dentro do meu quintal eu não quero. Quando ele começa a perceber esse resíduo limpo, se a professora Ana se incomodou com aquele resíduo limpo ali, o vizinho também vai se incomodar. Não tem cheiro, não tem nada, mas ele se incomoda. É diferente do eletrônico que guarda, porque acha que tem valor ainda. Mas aquilo ali não, quer se desfazer. Entendi. Entendeu? Então eu pego, eu vou no mercado, Isso, eu pego e tenho desconto. Isso é na lei. Não. Nos negócios, tem negócios sociais, lojas. Então tem... Eu tenho uma loja física, porque o brasileiro também, quem é que faz alguma coisa, quem vai juntar 10 mil embalagens para ter desconto de 10%? Nem sabe fazer essa conta, a matemática não é da gente. Matemática não é uma coisa que brasileiro usa. Então quando eu falo que eu tenho desconto no mercado, a pessoa não faz. Mas quando eu falo que se você juntar 10 mil embalagens, você compra um voo de asa delta, ele junta. Porque ele sabe que aquilo... Então, a gente teve que fazer primeiro o mercado físico. Vai lá comprar arroz, feijão, batatinha, corte de cabelo, manicure. Ela compra. Isso são os negócios sociais. Agora a gente está entrando numa outra seara, que é se juntando com as cooperativas. A primeira cooperativa é do Guarujá, que agora as organizações podem juntar o seu reciclável e comprar, por exemplo, um ônibus, com a ajuda da cooperativa, que dá parte desse arrecadado. Então, vai depender do influenciador. Lembra do padre? O padre, ele junta o plástico, ele recebe parte desse e transforma em cesta básica. Então tá. Então tem estabelecimentos mapeados que abraçaram essa campanha. O influenciador, a gente chama de influenciador para as pessoas entenderem. Por exemplo, o professor de esporte, eu tenho dentro da Secretaria de Esporte uma loja que troca por coisas de esporte. Mas eu não posso falar com quem é esportista porque eu não sou. Dá pra ver, né? 74 quilos. Então, eu tenho que alguém que faça esporte falar com o outro para recolher. É que a gente sempre quis falar sobre a identidade visual. Identidade. Eu tenho que me identificar com a pessoa que vai falar. Por isso que é se unir aos capetas. Que às vezes aquela pessoa não acredita, mas ela falando, o outro acredita. Entendi. Agora só uma perguntinha pro Lucas do Tech Trust. Eu só não entendi, vocês coletam e que fim vocês dão? Vocês fazem a triagem das peças, mandam para quem? Vocês vendem, reproduzem um novo computador com as peças? Eu não entendi um pouco o processo final. Hoje, se tratando de coleta de pessoa física, né, que a gente faz coletas domiciliares, a gente encaminha 98% para reciclagem mesmo. Então a gente desmonta cada material, então a gente separa o plástico, a placa, o vidro, o cobre, o alumínio, etc. E cada componente desse tem uma reciclagem específica. Algumas delas até feitas fora do Brasil, por uma série de motivos, e até questão de volume, né? Então, por exemplo, as placas, que é onde tem a parte mais valiosa do eletrônico, que é onde você consegue extrair alguns metais preciosos, platina, ouro, etc. Isso vai ser triturado e vai ser mandado para a Bélgica, por exemplo, que é lá na Bélgica que eles têm uma empresa que tem a capacidade de refino para extrair esses componentes das placas. Isso é feito na maior parte de pessoa física, porque o material de pessoa física ele já chega mais em final de vida útil, né, para a gente, ele já chega realmente bem para ser descartado mesmo, para ser reciclado. Para empresas a gente consegue ainda fazer um trabalho mais legal de recondicionamento e aí a gente converte para doação, etc., porque é um material mais fácil de se trabalhar, né? E pessoa física também, lei de gestão de segurança de dados, então a gente prefere não mexer em componentes de pessoa física, a gente faz isso mais para empresas. Obrigada, Robertinha. Tem uma pergunta lá do Anderson, que tinha que levantar a mão, lá de blusa amarela atrás. Oi, boa tarde. Lucas, também para o Lucas, é só uma dúvida. E pelo que eu entendi, em algum momento vocês cobravam para coletar o resíduo no cliente, e isso agora não cobra. Se isso mudou, e aí aproveitando,
se mudou ou não, como é que isso, como é que foi essa alteração em termos de retorno do investimento? Ou seja, como é que vocês conseguiram em algum momento fazer com que o modelo de negócio de vocês desse retorno em termos de para onde vocês vão disponibilizar? Se foi por causa da escala que aumentou? Em que momento isso? Não sei se você tem como dar uma visão um pouquinho em relação a isso. Claro, há alguns anos, quando a Tech Trash estava no início, então eu estou falando de 2017, 2018 até 2019, a gente era muito mais focado em pontos de coleta, espalhados em diversos tipos de estabelecimento, e a gente tinha coletas domiciliares para quem não queria ir até esses estabelecimentos, e a gente cobrava uma taxa de coleta. Se falando de Rio de Janeiro, as nossas coletas então eram basicamente Barra, Zona Sul, lugares onde as pessoas tinham um certo poder aquisitivo para realmente pagar por essa coleta enfim, a gente viu que não era o retorno que a gente queria realmente ganhar mais capilaridade na questão da coleta domiciliar, até porque o ponto de coleta tem uma série de dificuldades, então a gente tinha muito, por exemplo, furto nos nossos pontos de coleta, a gente não consegue pegar aquela pessoa que tem materiais mais volumosos, que não tem carro, que é a grande realidade das pessoas aqui no Brasil. Então, como é que a pessoa vai levar micro-ondas, enfim, coisas mais pesadas? Isso nem se tratando de linha branca, né, de lava-louça, de fogão, de geladeira. A pessoa vai levar uma geladeira e descartar no ponto de coleta? Não existe. Então, a gente precisa dar essa solução para a pessoa. Em 2019, com o acordo setorial e agora com o decreto em 2020, as fabricantes e as varejistas, elas estão sendo responsabilizadas, então para elas faz sentido também que a gente contribua com essa logística reversa na casa das pessoas, e elas conseguem subsidiar uma parte dessa logística reversa. Existe toda uma parte de capilaridade que é necessária para que esse negócio seja viável financeiramente. Então, te respondendo, hoje o negócio de logística reversa, de coleta domiciliar de eletrônicos, ele não se viabiliza por si só. Tá? Isso sem nem pensar, por exemplo, no gases de efeito estufa que você está gerando para, teoricamente, economizar no lado da reciclagem. Então, é uma conta mais complexa. Se você fosse fazer isso com veículos elétricos, seria mais inviável financeiramente ainda. Mas é um caminho, é um processo, e a gente está chegando lá. Obrigada. Temos uma pergunta aqui. O folhetim que estava andando aí, tem mais um menorzinho, não tem? Aquele menorzinho da educação infantil. Ah, tá. Rafael, pode trazer aqui, por favor? Pergunta? Pressionada com a garra, né? Cada um vai fazendo do jeito que pode, as invenções, né? Então, porque eu trabalho nessa área há muito tempo, né? A Fernanda Gal trabalhei nessa política nacional do resíduo sólido, e vocês não podem imaginar como foi essa luta. Essa política passou 20 anos no Congresso. 20 anos. Né? Não é fácil. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério do Meio Ambiente com a Marina Silva, que foi a que levantou a bandeira onde disse os catadores têm que entrar nesse setor. Então a Marina foi essa pessoa que colocou, sabendo da nossa situação social, sabendo das nossas dificuldades, e ela abarcou. Então eu fico feliz de ver cada um aqui, o Luiz aqui que é de Lumiar. Fiquei maravilhada. Eu agora estou morando em Lumiar, me aposentei, mas quero continuar a trabalhar nessa área, né? Então acho impressionante, quer dizer, vendo um negócio, vendo uma oportunidade de marketing, né? Que é a sustentabilidade, não tem mais volta. Então, como diz a Márcia, né? A Márcia vai lá e diz: a gente dá um passo, dá 10 passos para frente, daqui a pouco tem que dar para trás, com a troca do governo, com a troca da filosofia, né? Mas eu vejo que teve muitos avanços mesmo nessa dificuldade de implementar as soluções. Resíduo eletrônico
Nossa, resíduo eletrônico, eu trabalho há anos com resíduo eletrônico. Trabalhei no acordo setorial, né? Porque tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, depois ela tem um decreto, e nesse decreto ele foi estipulado para cada setor resíduo eletrônico, que você tem que fazer uma discussão, sentava na mesa várias pessoas. E, por exemplo, então você tem várias dificuldades. Então essa questão dos brancos, da linha branca que a gente chama, eu me lembro que a gente, quando discutia na mesa, eu dizia assim: você, quando entregar uma geladeira nova, você pega a antiga pro fabricante. Ele não está vendendo. Então a gente tem que inventar, e eu espero que esse retorno, né, do país a olhar mais para a sustentabilidade, a olhar mais para o meio ambiente, eu acredito que nós vamos avançar. Mas vejo que mesmo avançamos, porque não tem mais... É impossível conviver nesse mundo de resíduos, né? Você vê uma cidade como Lumiar aqui, que virou turismo. Vamos ter aqui no próximo painel a área de turismo, que é muito interessante. Tudo está coordenado, tudo. Não existe nada, né? Eu não posso ser turístico se eu tenho meu resíduo lá, às vezes eu recolho também, quando ela diz onde eu passo, eu vou, meu papelzinho lá e vou recolhendo. Então é isso, é uma conscientização. Então fiquei felicíssima com essa mesa, né? Estou feliz de ver que... E eu trabalho agora com economia circular, quer dizer, estudei há muito tempo, então a economia circular ela também vai mudar, porque aqui vocês estão nessa reciclagem, então a gente vai ter que trabalhar na concepção. Ontem falou do ecoconcepção, então a gente vai ter que trabalhar aí um governo, quer dizer, com os empresários, com essa discussão toda de mudar essa cadeia de valor, né? Então existe a questão dos plásticos do lixo, que já tem uma convenção internacional já sendo trabalhada para evitar o plástico no lixo. Então toda vez que existem esses movimentos, como a gente tem a mudança do clima, que até li agora de manhã, que finalmente estão fechando o acordo para poder, que principalmente são os mecanismos financeiros, né? Então vai vir investimento para poder aplicar agora na Convenção do Clima perdas e danos, e a Convenção do Clima também, o Fundo da Amazônia, né? Com tudo isso vai surgir muitos projetos nessa área de resíduo. Então, estou de parabéns a essa mesa, excelente, fico feliz. Obrigada pelos seus comentários. Tem uma pergunta ali atrás? Temos ainda tempo para mais 2 ou 3 perguntas, dependendo do tempo para cada um. Boa tarde, meu nome é Eliana de Andrade, faço parte da Associação de Moradores do Lumiar, e não é uma pergunta, eu quero aproveitar essa oportunidade para dar parabéns para o Luiz. Né? Luiz, o trabalho que você desenvolve, dessa coleta seletiva lá na parede da Lumiarina, é muito importante para mim e para muita gente aqui em Lumiar. Cada vez que eu vou lá, eu tiro uma foto dos containers e vou postando nos grupos de WhatsApp para ver se vai despertando nas pessoas a possibilidade de levar lá as pilhas, as esponjas, o remédio vencido, os cartuchos, as baterias. E agora, felizmente, que é uma coisa que eu fico muito agoniada, porque eu sou protetor de animais, e assim, a quantidade de bichos que acabam morrendo porque eles vão para as lixeiras, comem coisas com os cacos de vidro e acabam morrendo. Então, essa coleta das garrafas, né, dos vidros, então, foi assim um ponto fundamental que você fez. Então, eu quero publicamente te dar os parabéns, porque você está desempenhando uma ação coletiva muito importante para todos nós aqui na comunidade. Muita gente pode até nem se dar conta disso, entendeu? E eu quero pedir que as pessoas deem uma salva de palmas para você, porque o seu trabalho é muito importante. Que o Luiz tem certeza que está fazendo diferença aqui para a localidade.
Assim como eu não vou deixar de passar, eles não gostam muito de público não, mas eu tenho que agradecer a presença da Eunice e do Valdir. São os 2 colaboradores, 2 parceiros do Ecoponto que eu tenho na UERJ desde 2018. Graças ao trabalho deles, né, da nossa parceria, hoje a gente tem mais de 90 pessoas também ao redor da cidade de Friburgo, na verdade, que usam o nosso Ecoponto. E o que a gente recebe de retorno financeiro dos recicláveis, porque tem uma economia junto sempre dos recicláveis, a gente reverte para instituições sociais. Então a gente também, graças a eles, a gente consegue fazer esse trabalho. Eu posso fazer a pergunta? Temos mais? Vai, Natália. Seu nome é Rose. Roseli. Rose, eu vi que você criou moedas sociais e eu conheci um projeto lindo em Niterói chamado Soluções Urbanas. E elas trocavam Tetra Pak por telhas ecológicas e melhoravam as comunidades. Era um projeto lindo. Ela foi até premiada pelo Globo. Eu não sei nem se a ONG ainda ela continua. E aí, até perguntando isso, alguém aí conhece a Klabin? Sabe se eles ainda estão fazendo esse projeto de troca de Tetra Pak por telha ecológica? A gente trabalha nas 18 cidades onde é mantido pela Tetra Pak. Ai, que lindo. Então, a Tetra Pak é uma empresa que se preocupa muito. Vou falar que das empresas que nós trabalhamos, é a empresa que mais se preocupa com a logística reversa da embalagem dela. Eu queria falar, eu sei que vocês vão falar de turismo, né? A gente conseguiu lá no Guarujá que a Secretaria de Turismo também faça a troca com o turista. E isso está sendo também, foi uma coisa que chamou a atenção de várias reportagens. Então depois também a gente pode, né, viabilizar que vocês assistam por causa do turismo, né? Aumenta muito a questão, assim, 70% do reciclável vem com o turista. E ele não vai se preocupar porque ele quer descansar, né? E a troca era com a Leroy Merlin. Era muito bacana. Também com material de construção. É isso. Tem que ter algo agora. Enquanto não temos leis, né? É importante. Tá bom. E parabéns aí pelo teu moeda social, muito bacana. Tá? O projeto é lindo. Tá? Desculpa eu ter monitorado o tempo de vocês, mas eu cumpro ordens. Tudo bem. Te desculpa. Teve gente que falou do capeta e tudo pra... Depende, né, do capeta. Gente, vamos para uma última pergunta para a gente poder fazer a troca. A gente vai direto para outra atividade. Júlia, sua pergunta. A minha pergunta é para a Márcia. Você falou um pouco sobre os desafios, as dificuldades, mas eu queria saber um pouquinho sobre como que funciona, assim, em termos das pessoas, sabe? Para montar uma cooperativa, na sua experiência, como que as pessoas chegam junto, se é um trabalho que de fato elas ficam porque vale a pena economicamente. É isso, né? Aqui em Friburgo a gente ouviu falar, enfim, soube que encerraram uma cooperativa que tinha problemas com drogas, essa de prostituição, não sei o quê, enfim, isso é o que corre, foi o que eu fiquei sabendo que aconteceu, essa desculpa para encerrarem a cooperativa. E assim, como é que é isso, né? Como é que funciona o fator humano? O que você puder contar pra gente um pouquinho, por favor. Qual o seu nome? Júlia. Júlia, então, Júlia, é surreal. A Copa Bandeirantes, ela está localizada, hoje nós estamos localizados no Rio Centro. Então nós já temos uma lista de espera, pessoas querendo trabalhar. Mas aí, por ser uma cooperativa, assim, procuro ser uma cooperativa transparente, entendeu? Como é que eu vou dizer? Tem essa parceria com o URB, leva o material, né? Até a cooperativa, tá? Então eu sempre tive um cuidado. Eu até estava falando com a Aline,
sobre a questão dela ir lá dar uma palestra. Eu sempre estou levando pessoas para darem palestra, para falar da importância do cooperado, entendeu? Para não ficar só que eu estou sempre explicando, gente, sobre a questão do uso de luvas, a importância do EPI. Eu até estava conversando com um rapaz que me pegou, o professor Anderson, né? E eu falei para ele, né, que a prefeitura, né, a Conurb, como ela dá o material para as cooperativas, elas que tinham que fazer o controle de praga. Mas isso não tem, até mesmo porque a gente está vendo que a saúde, a educação está sem verba. E aí eu falei assim, a grande realidade é que as cooperativas, ela também fica assim, o presidente acaba se fechando, ficando só esperando. E aí foi o que eu falei para ele, o não eu já tenho. Então eu procuro, eu corro atrás do sim. Então eu dei uma palestra na Astral, faz o controle de praga, e a Astral me perguntou, o que você gostaria? E eu nunca peço nada para a pessoa, eu sempre peço para a pessoa ficar 5 minutos na cooperativa, tomar um café, fica à vontade. Estou fazendo uma visita, ver lá como é que é a triagem, a hora que o caminhão chega, sinta-se à vontade. E aí ela falou assim, não, nós vamos patrocinar. E assim, é até legal, né, que a Sempre, eu enviei, em 2016, eu acabei enviando e-mail. É aquilo que eu falei, o não eu já tenho, Júlia, então eu corro atrás do sim. E as empresas, eu cobro as empresas. Mas assim, gente, a gente tem que enviar. E aí eu começo a enviar e-mail, eu sento com o cooperado e falo, gente, às vezes você enviar um e-mail não é assim, escrever uma cartinha como se estivesse escrevendo Papai Noel, não. Porque quem está lá do outro lado, ele tem que entender o que você realmente tem que vender, o que você quer. E aí, em 2016, eu enviei um e-mail para Vigor, né, que ela estava falando, que é da Sempre, e eu queria uma cobertura, porque a minha cobertura, onde a parte da triagem era pequena, e eles perguntaram. E aí o e-mail chamou a atenção deles. E o rapaz que é responsável junto comigo falou assim, nossa, tu sonha, até parece que a Vigor vai olhar. Gente, menos de um mês, a Vigor me ligou e falou que ia mandar um representante. A representante esteve lá e passou. Quando foi em 2017, eles pediram um novo e-mail e lá tô lá com uma estrutura assim, de 3 dias. Nossa, com iluminação eu chorei. Nossa, vendo tudo novo, telhado, gente, surreal. Então, assim, Júlia, eu sempre procuro, cuidar do cooperado. A cooperativa, a Rede Globo ia fazer uma gravação lá e eu fui reprovada. E eu falei, por quê? Organizada demais. Então, assim, eu fiquei triste pelo cachê, mas fiquei muito feliz por ser organizada, sabe? Por ter esse lado de cuidar, assim, cada um tem a sua caneca para tomar. Isso antes da pandemia, gente, eu nem sonhava com a pandemia. Então, o álcool já existia. A Coop Bandeirantes não teve problema na pandemia, não fechamos. E por quê? Porque a gente já tinha consciência de cada um ter o seu copo. Então eu sempre falo que a xícara, ela é ótima para tomar um café diferente e cada um tem o seu copo para tomar água. Então, e eu sempre falei, tirou a luva, lavou as mãos, passou o álcool. Tirou as luvas, lavou a mão, passou o álcool. Sujou, limpou. E aí quando veio a pandemia, nós não tivemos esse problema de tipo, o álcool, não. E aí faltou álcool nas prateleiras. E a Coop Bandeirantes, por algum tempo, estava ali com álcool, não compramos o álcool a R$50 como estavam vendendo, né? Então, assim, e eu estou sempre levando pessoas para dar uma palestra, para falar da importância, para não ficar, porque muitos têm 3, 4, 5 filhos, então chega em casa, já tem aquela carga. Então, e eu procuro sempre ter ideias, estratégias para que o andamento seja positivo. As portas da cooperativa estão sempre abertas, então tem pessoas que querem fazer o TCC lá, querem a visita, eu recebo visitas constantes, escolas, faculdade. Querendo ou não, a Rede Globo, de
vez em quando gosto de fazer uma... tem algum... quero falar da pandemia, por a cooperativa ser próxima ali da Rede Globo, como não tem problema de entrar, sair, até mesmo porque, graças a Deus, estamos num local, porque tem, às vezes, cooperativa que tem um acesso difícil, porque já é de comunidade. Então, por a Coop Bandeirante estar localizada, assim, meu vizinho é o Rio Centro, né, que é o maior centro de convenção da América Latina. Então tem esse acesso das pessoas, ter curiosidade de conhecer a cooperativa, então tem muito simpatizante e acaba trazendo pessoas para vir agregar, para tirar essa coisa da mesmice, para tirar essa questão até mesmo do vício, entendeu? É isso. Gente, Eu vou ter que falar só. Não é a realidade brasileira, tá? Não é. E um dos objetivos do projeto é esse também, porque as lojas sociais, geralmente os cooperados que ficam na loja. Então tira também, né? A primeira loja que a gente tem da loja do bem, hoje os cooperados dessa cidade, eles são prioridades na Secretaria de Saúde. Eles, elas e os filhos. Tem podologia dentro da cooperativa. Então, assim, ela é exceção, mas a maioria das cooperativas passam problemas seríssimos. Então, assim, precisamos se unir aos capetas para eles irem lá como ela está fazendo. Mas o que eu falo para ela, não vou fazer. Mas o que eu falo para você, cobre ingresso solidário. Eu falo com a cooperativa. Ninguém pode ir da cooperativa sem o reciclável. gente, essa mesa é maravilhosa, né? Então, para a gente encerrar, nada melhor do que uma salva de palmas para todos. Obrigada.